Salve, Senhor Deus. Convido a irmã Neudiane para estar aqui. Glória a Deus. Poder sentar, minhas irmãs. Que a graça, a alegria do Senhor esteja com as nossas vidas nesta noite, amém? Que alegria estarmos juntas, minhas irmãs, e que alegria poder contemplar a grandeza do Senhor neste lugar. Deus é lindo, é soberano, e Ele recebeu a nossa adoração. Nós não somos nada diante do Senhor, mas mesmo pequenas, diante de um Deus tremendo e grande, Ele ainda nos acolhe, Ele nos abraça, Ele nos traz, nos carrega no colo. E Ele quer falar conosco ainda mais nesta noite, porque Ele já falou, Ele já ministrou, eu já recebi, e eu sei que você também já recebeu. Mas Ele quer poder nos conduzir ainda mais um pouquinho através da palavra. E eu queria, se possível, que ligasse as luzes, para a gente poder se olhar um pouquinho mais. Depois a gente vai ter uma dinâmicazinha, mas antes disso, o Senhor já quer trazer a palavra aos nossos corações nesta noite. E Deus tem algo tremendo para liberar, e Ele vai confirmando todas as coisas. E essa última canção, não, a anterior, que falava, há um lugar, este lugar é no Senhor. Este lugar é no Senhor. E a palavra dessa noite para nós é, ei mulher, seja feliz. Ei, mulher, seja feliz. E nós só conseguiremos felicidade plena nesse lugar, que é o Senhor Jesus. E o Senhor tem algo a nos trazer nesta noite. Eu compartilhei um pouquinho com a Eliana tudo o que aconteceu durante essa semana. E eu digo que o Senhor é tremendo, Ele é detalhista em todas as coisas. E Ele vai colocando todas as coisas no lugar, quando nós entregamos o controle totalmente nas mãos dEle. O Senhor já tinha ministrado algo ao meu coração, há uns dias atrás, e eu falei com a Eliana, eu falei, Eliana, o Senhor já falou, eu acho que vai ser isso mesmo. E tudo bem, está aí, né, nas mãos de Deus, e a gente vai caminhando. E quando, às vezes, algumas pessoas, alguns pregadores falavam, olha, o Senhor mudou a mensagem em cima da hora. Eu falava, ai, meu Deus, como é possível? É possível, mas para nós que somos tão pequenas, não sabemos, às vezes, lidar, de construir uma palavra de uma hora para outra. Mas o Senhor fez isso. O Senhor já tinha liberado algo antes, mas quando foi na quarta-feira, o Senhor mudou tudo aquilo que Ele queria falar. E Ele confirmou nesta noite essa palavra que Ele vai liberar sobre nós. Ei, mulher, seja feliz. E o Senhor foi conduzindo as coisas, e Ele trará e nos mostrará, através da palavra dEle, sim, que é possível sermos felizes diante da presença dEle. É o único lugar, só diante da presença dEle. E eu queria perguntar, que vocês compartilhassem, a gente vai ter um momento de compartilhar um pouquinho aqui. Para você, o que é felicidade? Pensa aí um pouquinho no seu íntimo, no íntimo aí do seu coração. O que soa nos seus ouvidos referente a o que é felicidade? E agora você vai ter liberdade. Se você quiser compartilhar aquilo que você acha, aquilo que você pensa. O que é felicidade para você? Como? Olha, alegria. Isso aí. Amém. Em Jesus. Quem mais? Amém. Mais alguém? Ter paz? Amém. Amém.
saúde, felicidade. Isso aí. Agora nós vamos abrir o texto que está lá em Salmos 1. Abra sua Bíblia aí no seu lugar. E se tiver alguma irmã que não está com Bíblia, você pode compartilhar a sua aí com ela. Salmo 1, salmo muito conhecido, muito importante e que tem conselhos, direções específicas e especiais para o nosso coração. Salmos 1. Todas encontraram? Amém? Amém. Diz assim a palavra do Senhor: Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cujas folhagens não murcham. E tudo quanto ele faz será bem-sucedido. Só até o 3. A gente vai trabalhar só até o versículo 3. Mas antes disso, eu queria que você se levantasse no seu lugar. Pode se levantar. E nós vamos entregar mais uma vez essa palavra nas mãos do Senhor. Que não seja aquilo que eu e que você ache, mas que seja aquilo que é a verdade do Senhor para ser liberada nesta noite. Amém? Eu queria pedir Natalice para poder estar orando nesse momento. Pai querido, Pai amado, é tão bom estar aqui, Senhor, tendo mais esse encontro especial contigo, junto com as nossas irmãs. E é tão bom, Senhor, sentir a Tua presença, o mover do Senhor em nossa vida, em nosso coração, nos alegrando, Senhor, tratando conosco, fazendo a obra dentro de nós, Pai. Nessa hora, Deus, nós sabemos que o Senhor preparou tudo isso, preparou esta mesa, preparou este banquete, preparou, Senhor, este assunto, esse capítulo que vai ser trabalhado nesta hora. Ó Deus, em nome de Jesus, nós pedimos ao Senhor que o Senhor continue fazendo. Continue usando a Tua filha, Senhor, para que ela venha falar aquilo que o Senhor já colocou no seu coração. E que isso alcance aos nossos corações. Que nós não saiamos daqui apenas como conhecedoras da Tua palavra. Porque, Senhor, é um texto que nós já conhecemos e até recitamos de cor. Mas que seja algo, ó Deus, que venha penetrar nos nossos corações. Ó Deus, gerando transformação. E que sejamos aquilo que realmente o Senhor espera de nós. Mulheres felizes, mulheres preparadas, mulheres fortalecidas, mulheres transformadas, Senhor, segundo o Teu propósito. Senhor, porque há muito de nós que precisa ser tratado, muito de nós que precisa ser mudado, Senhor. O Senhor sabe, o Senhor é quem nos conhece, não há nada dentro de nós que o Senhor não saiba, Senhor. Os nossos pensamentos, tudo aquilo que há de ruim, que precisa ser transformado. Nós pedimos agora que, em nome de Jesus, o Senhor continue fazendo, o Senhor continue falando. Nós estamos preparadas, Senhor. Nós não viemos aqui por um acaso, para uma mera reunião de mulheres, para um mero encontro social, mas nós viemos aqui com expectativa de ouvir a Tua voz. Ó Deus, fala conosco, nós queremos Te ouvir. Ministra, Senhor, através da Tua filha nesta hora. Ela é um vaso do Senhor, um vaso que o Senhor escolheu. Nós cremos que o Senhor escolheu, Pai. E eu sei, ó Deus, que ela tem experiências com o Senhor grandes. E sei como o Senhor tem falado, como o Senhor tem tratado. Ó Deus, que o Senhor continue falando, usando a Tua filha, Pai, nesta hora, no nome de Jesus. Amém. Natalice trouxe algo interessante na oração dela, falando que esse texto é um texto muito conhecido. Muito conhecido. Onde muitas vezes nós já decoramos esse texto. Talvez você já tenha esse texto decorado, memorizado aí na sua mente. Mas tem muitas vezes situações na qual nós conhecemos o texto, mas esse texto tem mais a falar conosco. Mais uma vez, porque a palavra do Senhor, ela é viva. A palavra do Senhor, ela libera esperança sobre o nosso coração.
A palavra do Senhor, ela é concreta. Ela não passará. Então, o tempo todo, Deus tem novidade, novidade, novidade para ser liberado sobre as nossas vidas. E eu creio que é isso que nós receberemos também nesta noite. E aí, esse texto, ele aí no versículo 1, eu não estou com a minha Bíblia, vou estar só com o suporte aqui das folhas, os textos já estão aqui comigo. E ele diz o quê? Bem-aventurado. O que é ser uma pessoa bem-aventurada? Feliz. Exatamente. É de uma maneira clara. O que é ser bem-aventurado? É ser feliz. E é um ser feliz muito mais do que um sentimento que nós sentimos. Nós, como seres limitados, às vezes nós conseguimos descrever algo limitado. Mas para o Senhor, ser feliz são questões muito maiores e muito melhores daquilo que a gente pode ter algo como concreto, materializar esse sentimento. Então, bem-aventurado é ser feliz. E não é simplesmente um sentimento, é um estado de bem-estar no relacionamento com Deus. Então, ser feliz é um estado no relacionamento com Deus. Então, já fica gravado aí na sua memória. Só é possível ser feliz com Deus. Não tem outro lugar para que a gente encontre felicidade. Felicidade só é possível ser encontrada no Senhor. Amém? E ainda na sequência aí do primeiro versículo, bem-aventurado é aquele que não anda no conselho dos ímpios. E quando a gente se depara com essa palavra conselhos, vem mais uma pergunta ao nosso coração. Onde nós temos buscado conselhos para a nossa vida? Em que lugar você tem caminhado em buscar conselhos para a sua vida? Quem tem sido as influências na minha e na sua vida? Você tem buscado conselhos nos lugares certos? As pessoas que têm influenciado a sua vida são pessoas que caminham e andam seguindo os conselhos do Senhor? Na caminhada com Jesus, e aqui eu queria poder saber, tem alguém que está aqui nesta noite, que foi uma convidada, que você está vindo talvez a primeira, segunda ou a terceira vez a esse encontro de mulheres? Se você for, levanta sua mão. Que alegria. Amém. Amém. É muito bom ter você conosco. Saiba que você escolheu a boa parte, a melhor parte. Mesmo diante de um dia cansativo, mesmo diante da correria do dia, você escolheu um lugar para ouvir a voz de Deus. E aí, quando a gente se depara com essa realidade, onde temos buscado conselhos, a gente entende que na nossa caminhada cristã, quando nós decidimos caminhar com Jesus, nós precisamos abrir mão de alguns conselhos, de alguns relacionamentos, de algumas pessoas que já caminharam conosco, de algumas pessoas que já estiveram conosco na realidade na qual nós vivíamos no passado. Só que quando nós decidimos caminhar com Jesus, você precisa entender, chega uma hora que você vai precisar abrir mão, se ela ainda não estiver com você na caminhada. Mas aí vem um questionamento, como assim? Eu vou abrir mão de algo que já convive comigo, que eu já me relaciono, e é como que eu vou influenciar essa pessoa na caminhada com Jesus? Vai chegar o tempo. Mas muitas vezes, quando nós decidimos caminhar com Jesus, é chegado a um tempo que você vai precisar abrir mão de conselhos que você tinha quando você ainda estava no mundo.
quando você se decide caminhar com Jesus, você precisa dar um passo de abandonar alguns relacionamentos. E para nós é tão difícil abandonar alguns relacionamentos. E eu sei que você, aí no seu lugar, você sabe, tem alguém, tem algum relacionamento talvez que você precise abandonar. Por enquanto, talvez você precise abandonar alguns relacionamentos. Porque o Senhor tem algo para nos tratar, e dependendo de alguns conselhos que são dos ímpios, isso influenciará e atrapalhará o início da caminhada com Jesus. E aí, como eu disse, não é fácil nós nos afastarmos de relacionamentos na qual nós tínhamos antes. Mas eu queria dizer algo para você, que talvez você esteja experimentando aqui nesse tempo. Quando você se decide caminhar com Jesus, às vezes é difícil iniciar novos relacionamentos. Talvez você começa a caminhar com o Senhor e se depara em um lugar onde você chega e às vezes está com dificuldade de iniciar novos relacionamentos. E eu queria você, mulher, que você parasse agora e olhasse para esse lugar. Olha cada uma para a outra aí. Saiba que tem uma mulher de Deus neste lugar, que pode ser sua companheira nessa caminhada. E às vezes nós simplesmente fechamos os nossos olhos, achamos que é algo impossível e nos fechamos no nosso mundo. E abrimos às vezes a nossa boca para dizer, mas eu que cheguei, as pessoas que precisam chegar a mim. É uma realidade. Mas muitas vezes, eu e você precisamos fazer isso aqui. Ei, eu estou aqui nesse lugar. Eu quero me relacionar com você. Eu estou disponível e aberta para começar uma relação com você. E nós nos deparamos muitas vezes com essa dificuldade, porque talvez eu e você, na nossa caminhada lá fora, nos desgastamos com amizades que foram falsas, com pessoas que nos decepcionaram no caminhar. E aí, a gente, quando chega em um novo ambiente, você chega e fala, aqui não é possível que aqui talvez eu não encontre alguém que eu possa confiar e compartilhar. Mas, mais uma vez, eu declaro sobre a sua vida que neste lugar existem pessoas, existem mulheres de Deus que estão aqui também disponíveis para caminhar com você. E isso te ajudará a não voltar a andar seguindo conselhos dos ímpios. Porque quando a gente não tem suporte, quando a gente não tem novas pessoas no nosso caminhar, muitas vezes nós nos voltamos, olhamos para trás e buscamos amizades, relacionamentos e conselhos que hoje não estão mais condizentes com aquilo que você tem vivido. Então, quando nós falamos que não bem-aventurado, feliz, aquele que não anda segundo os conselhos dos ímpios, esteja disponível a se relacionar. O Senhor quer liberar isso sobre a sua vida nesta noite. Se relacione. Se relacione. Chegou o tempo de sair do seu cantinho e se relacionar. Quando nós abrimos portas para isso, o Senhor vem e Ele faz abundantemente mais na nossa vida através do outro. É aquela história. Quantas vezes nós ouvimos, ai, não suporto fulano. A gente pega essa palavra de suportar-vos uns aos outros de uma maneira tão pesada. Nós somos ensinados muitas vezes de uma maneira tão não real daquilo que realmente é. Mas suportar é ser suporte. Nós aqui somos mulheres
que estão prontas para serem suporte. Suporte umas das outras. E eu te pergunto, pensa aí. Você quer alguém para ser suporte para você? Amém? Mas você está pronta para ser suporte para alguém? Quantas vezes nós queremos algo, mas nós não disponibilizamos aquilo que é necessário? Eu quero que alguém seja suporte para mim, mas eu e você precisamos ser suporte na caminhada, na vida de alguém. E que você receba nesta noite essa palavra, para que a gente consiga se afastar, não andar nos conselhos dos ímpios, que possamos ser suporte uma na vida da outra. Quem tem sido a sua influência? Quando nós vemos sobre conselhos, a gente procura normalmente aquelas pessoas que estão ao nosso redor. E também sobre influência, quem pode influenciar na sua vida? Alguém que está também no nosso meio, no nosso ambiente. Mas muitas vezes nós temos sido influenciadas por aquilo que está sendo visto pela internet. Muitas vezes nós estamos sendo influenciadas com aquilo que a gente tem passado no Instagram. E quantas vezes essa influência tem sido negativa para nós sairmos do ambiente de comodismo que nós estamos? Nós precisamos, a cada dia, buscar influências que nos ajudem a ser suporte para o outro. A cada dia, nós precisamos buscar influências que sejam segundo a vontade de Deus. Cuidado com o que você tem visto, mulher. Cuidado com o que você tem ouvido, mulher. Os seus ouvidos, o seu olhar, aquilo que você fala, aquilo que eu falo, aquilo que nós temos visto. Isso gera total influência na nossa caminhada com Jesus. Em vez de estar, e aí eu falo para mim também, porque antes do Senhor falar com vocês, Ele falou primeiro comigo. Nós, antes de estarmos, como o pastor falou aqui no domingo, passando o dedinho para cima, vamos passar o dedinho para o lado, que é abrindo a Bíblia. O Senhor tem tantos conselhos para liberar para nós através da palavra. E nós temos deixado de estar com a palavra para estar seguindo conselhos que vêm da internet, que vêm do Instagram, que tem nos trazido tanta ansiedade para o nosso coração, que tem trazido tanta inquietação para a nossa alma. Às vezes nós estamos nos alimentando de algo que só tem trago, coisas que têm tirado a nossa mente do eixo. E muitas vezes nós estamos abandonando o lugar que nós devemos estar, que é na presença do Senhor. E aí nós vamos para a segunda parte desse versículo. Não se detém no caminho dos pecadores. Todos nós temos uma trajetória para caminhar. Sempre serão 2 caminhos. Não são 3, são 2. Caminho de treva e caminho de luz. Caminhar com o Senhor ou caminhar com o mundo. Ouvir a voz de Deus ou ouvir a voz de Satanás. Qual tem sido o caminho que eu e você tem escolhido? Para que a gente consiga ser mulheres felizes, nós precisamos estar buscando, estar no caminho de luz. Não se detenha nos caminhos dos pecadores. O mundo está aí para que a gente se depare no caminho do mundo e pare nesse caminho. Se deter é parar. Se deter é estacionar. É parar para poder ouvir conselhos daqueles que não são da luz. Não se detenha nos caminhos dos pecadores, nem se assente na roda dos escarnecedores.
E quando eu fui ver o que era escarnecedor. Quem é uma pessoa escarnecedora? É aquela que ridiculariza a palavra de Deus. É aquela pessoa que despreza a verdade do Senhor. É aquela pessoa que não dá crédito. Quantas vezes nós estamos em meio a pessoas que, de uma maneira leve ou de outra, têm desprezado a verdade do Senhor. Essa verdade que eu e você estamos buscando aprender, estamos buscando entender. E muitas vezes nós estamos ali, nesse meio, achando que não estamos sendo contaminados. E quando nós entendemos que precisamos sair desse meio, esquece por um tempo aquela realidade de que eu preciso estar no meio para ser influência na vida dessa pessoa. Mais uma vez eu digo, vai chegar a hora de você ser influência na vida dela. Mas talvez este seja o momento de você não estar com ela. Você precisa se equipar das verdades, do relacionamento com Deus, para no momento certo, você não se assentar com ela, mas ter a oportunidade dada por Deus, para poder liberar sobre a vida dela aquilo que é vida, aquilo que gere salvação no seu viver. E nós precisamos fugir e não nos assentarmos à roda dos escarnecedores. Peça ao Senhor para que Ele quebre barreiras que impeçam você de ter novos relacionamentos. Talvez foi algo, como eu já disse no início, que você viveu lá atrás e que está aí te impedindo de ter novas vivências. Nós temos o Espírito Santo que habita em nós. Amém? Eu e você somos morada do Espírito Santo. Hoje eu acompanhei Bruna nos stories que ela fez sobre o pão. Quem viu esses stories dela com o pão? Junto com o Espírito Santo fazendo um pão. E ela disse que muitas vezes nós lidamos com o Espírito Santo como alguém que estamos ali para pedir coisas grandiosas, só aquilo que é. E nas coisas simples, nós esquecemos de pedir ajuda ao Espírito Santo. E Ele está dentro de mim e dentro de você. Todos os dias disponível para poder caminhar conosco. Se você e eu estamos tendo dificuldade em fugir dessas mesas, desses lugares, de caminhar com pessoas que têm sido más influências na nossa vida, peça ajuda àquele que habita em você. Peça ajuda para o único que pode te ajudar realmente a fugir deste lugar, a não estar neste lugar. E Ele é o único que vai te ajudar a se equipar daquilo que você precisa, para em um tempo oportuno, dado por Deus, você consiga alcançar essas vidas para a glória dEle. Agora a gente vai lá para o versículo 2. O que diz aí no versículo 2? Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Prazer é satisfação. Ter satisfação. Satisfação na palavra do Senhor. Como tem sido difícil nós pararmos para estar na melhor presença. Talvez você esteja passando por isso. E quando nós falamos em ter satisfação, é entender que nós já nascemos com a nossa natureza da carne. Nós somos seres carnais, seres na qual nascemos com a nossa natureza pecaminosa. Mas quando nós recebemos o Senhor como Salvador da nossa vida, nós nos tornamos também pessoas espirituais. E aí começa uma guerra que só é vencida com o Senhor, que é uma guerra entre carne e espírito. Muitas vezes, para fugir
daquelas mesas, para se afastar daquelas mesas, daquelas companhias, isso só vai ser vencido através do Espírito Santo que começará quando você aceita o Senhor a habitar dentro de você. E aí vai vencer aquele na qual nós alimentamos. É uma luta que vai até o último dia da nossa vida, entre carne e espírito. Vai vencer quem eu e você temos alimentado. E aí entra algo que precisamos nos alertar. Como tem sido a sua realidade nas disciplinas espirituais? Como você tem tratado o tempo de oração, de leitura da palavra, de relacionamento com Jesus? A gente não vai conseguir, minhas irmãs, vencer, encontrar felicidade em Deus, se nós não nos relacionarmos com Ele. E aí você pode talvez pensar, meu Deus, batendo nessa tecla de novo. A gente tem ouvido tanta pregação que no final vem a essa realidade sobre disciplinas espirituais. É porque o Senhor quer falar comigo e com você. É que o Senhor ainda quer alertar a mim e a você. É tirar eu e você desse lugar de comodismo. Sabe quando nós estaremos dedicando tempo na leitura da palavra e na oração com o Senhor? Quando nós colocarmos isso como prioridade. Você tem colocado o Senhor como prioridade na sua vida? Eu tenho colocado o Senhor como prioridade, como primeiro na minha vida? Porque a gente só dá prioridade àquilo que nós damos valor. Você tem valorizado esse grande presente que você recebeu, que é ter o Espírito Santo habitando em você? Quando nós estávamos aqui, no momento da adoração, sentindo, vivenciando a presença do Espírito Santo, é saber que Ele está no nosso meio. É entender quem Ele é. É entender o Rei na qual nós precisamos e devemos anseiar conhecer. É esse que habita no meu e no seu coração. E mais uma vez eu quero te trazer esse alerta. Priorize o Senhor. Não é tempo mais, minhas irmãs, de nós brincarmos em conhecer a Jesus. Não é tempo mais de nós deixarmos de colocá-lo como prioridade na nossa vida. Os tempos estão maus. Os dias estão se findando. E nós precisamos entender que o que nós estamos vivendo nesse tempo determinará o meu e o seu tempo na eternidade. Lembra que só há 2 caminhos? Ou é céu ou é inferno. Não tem outro caminho. Qual valor de entendimento eu tenho dado para essa realidade? Eu tenho vivido ainda na brincadeira de que, não, isso é coisa é história. Não é verdadeiro, é real. O céu é real, para a glória do Senhor. E o inferno é real. E nós precisamos viver na dependência do Espírito Santo, se relacionando com Ele, conhecendo Ele, e nós só conhecemos, nós só nos relacionamos com quem nós conhecemos. E nós só conheceremos o Senhor através da palavra. Nós só conheceremos o Senhor diante dessas verdades na qual foram deixadas para nós. E através da oração, aquela que você fala com Deus. A Bíblia é o Senhor falando com você. E a oração é você falando com Ele, entregando diante dEle todas as coisas. Então, priorize o seu tempo de momento na presença de Deus. Tenha prazer na lei do Senhor. E nessa lei, medite. Não é só ler, medite. Meditar é parar, é dar atenção, é estudar, é procurar. É se apaixonar por essa verdade. É ter o Senhor como alguém
que está com você no seu acordar, no seu dormir, no seu caminhar, no seu trabalho, na sua relação com seus filhos, na sua relação com seu marido. Em todos os momentos Ele está conosco. Mas precisamos conhecê-lo para ter prazer nesse tempo com Ele. E eu quero te encorajar, se talvez você está passando por um tempo que, Neudiane, eu não sei o que ler na palavra. A gente já passou por isso, minhas irmãs. É uma realidade que eu já vivi também. Muitas vezes, se deparar com a Bíblia, eu vou ler o que aqui hoje? Procure. Hoje eu trouxe ali, você pode me procurar depois, eu trouxe um plano que a gente pode ter para poder fazer uma leitura do Novo Testamento em 6 meses. Mas eu vou ler e não vou entender. Leia. A vida na palavra de Deus. A vida naquilo que você vai ler na palavra de Deus. E isso vai gerando no seu coração transformação. Mas comece hoje. Não deixe mais para amanhã aquilo que você pode começar hoje. Priorize o seu relacionamento com Jesus. Hoje. Não deixe para outro dia, porque se a gente deixar para outro dia, nós não vamos fazer. E aí me procura que eu tenho ali um planinho para poder te entregar. Tá bom? E aí, o praticar as disciplinas espirituais, o meditar na palavra. Então, nós precisamos ter prazer, satisfação na lei do Senhor. E aí, nós vamos lá para o versículo 3, que diz assim: Ele é como árvore plantada junto a uma corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo o que ele faz será bem-sucedido. Para que a gente seja como uma árvore plantada junto a uma corrente de água. Que água é essa? Fonte de água viva. Jesus é a nossa fonte de água viva. Quando nós nos relacionamos com Jesus, Ele se torna a fonte inesgotável no nosso ser. É Ele que gerará no nosso coração, tirará a tristeza e colocará a alegria. É Ele que transformará o nosso luto em testemunho. É Ele que transformará aquilo talvez que esteja gerando dor na sua alma em testemunho para a glória dEle. E você será uma mulher firmada, onde as estações podem passar, mas as folhas, os frutos que há em você, não cairão, não murcharão, porque estará firmada nessa fonte de água viva que é o Senhor. E nós precisamos a cada dia nos alimentar dessa fonte. E aí, quando a gente entende e vê e se lembra da história da mulher samaritana, que eu amo a história da mulher samaritana. É aquela mulher que era rejeitada, que foi abandonada, que não se reconhecia mais. E que ela precisava buscar água em uma fonte, em um horário, onde as outras mulheres não estavam, porque ela se sentia tão pequena. Mas aí tinha alguém que tinha um encontro marcado com aquela mulher. Alguém que ia liberar sobre ela a fonte de água viva. Alguém que transformaria a história daquela mulher. E esse alguém que está aqui hoje, que quer transformar a minha e a sua história. É essa fonte inesgotável. É esse alimento que nunca acaba. É aquele que entregou a sua vida porque ama tanto eu e você. É aquele que tem gerado vida no nosso viver, mesmo em meio à dor. Mesmo em meio ao abandono. Mesmo em meio a uma rejeição que talvez você tenha passado. Mesmo em meio a um lugar onde você acha que não cabe mais você. A um lugar onde você acha que ainda não é para você.
Ele é a fonte de água viva. Mas para que eu e você beba dessa fonte, a gente precisa buscar, se derramar, se quebrantar, para que Ele possa nos restaurar para a glória dEle. E aí nós seremos essa árvore plantada. E tudo o que Ele faz será bem-sucedido. Quem aqui quer ser bem-sucedida na vida? Quem aqui quer ser aquela onde pôr as mãos será abençoado? Quem aqui quer ser aquela mulher que onde chega, a luz de Jesus chega com ela? Quem aqui quer ser aquela mulher na qual o ambiente de casa está conturbado, mas quando você chega com a verdade de Jesus, quando você chega alimentado pela palavra dele, você muda o ambiente que você está. Nós somos essas mulheres. Quantas vezes nós esquecemos de ser influência na vida do outro, na vida dos nossos filhos, na vida do nosso marido. Às vezes nós estamos ansiando ser influência na vida de tantas outras pessoas aí fora e esquecemos de ser a maior influência, que seja de Jesus. Nós somos influência, mas esquecemos de ser influência de Jesus nesses ambientes. Nesses lugares onde nós estamos e mudamos o lugar. Vai gerando vida no outro, vai gerando libertação que vem de Deus através de nós na vida do outro. E nós seremos bem-sucedidas para a glória do Senhor. E aí, são essas raízes que precisam viver na dependência do Senhor. Às vezes nós temos o costume de olhar para uma árvore. Quando a gente olha para uma árvore, precisamos entender que dela toda, plena e linda ali, o que é mais importante nela são as raízes. Aquela que a gente não vê. Uma árvore, ela só é sustentada pela sua raiz. E o tema desse ano nosso, né, como mulheres aqui na Igreja Peniel, é mulheres enraizadas e edificadas em Deus. Mulheres enraizadas e edificadas em Deus. Como estão as suas raízes? As nossas raízes estão edificadas no Senhor? E aí, quando a gente se depara e vê uma flor, um galho que sustenta essa flor que está linda, esse tronco, essas folhas, e não estamos vendo as raízes. Porque o Senhor, Ele quer nos levar neste lugar de alimento para um lugar secreto. Só eu e Ele. Só você e Ele. Esteja priorizando estar neste lugar que é só você e o Senhor. Nós não precisamos ser vistas pelo mundo. Nós não precisamos ser vistas pela plateia. Nós precisamos ser vistas pelo Senhor. Como Ele tem visto eu e você. Como Ele tem contemplado as nossas vidas. Diante daquilo que Ele tem proposto para que nós possamos fazer para a glória dEle. Que nesta noite, as nossas raízes possam ser edificadas, fortalecidas na palavra do Senhor. E seja fortalecida nas pessoas, nas irmãs, nas mulheres de Deus que estão do seu lado. Nós precisamos, como mulheres, sermos suporte uma para a outra. Não só em dizer, pode contar comigo, mas também, fulana, eu estou precisando de você. É muito fácil a gente dizer de longe, pode contar comigo. Mas quando é a hora de poder contar com outro, a gente, epa, eu não vou não. Eu tenho ouvi isso essa semana. A gente estava com um casal, conversando, aconselhando. E aí, depois, no final da conversa, eles falaram, ai, mas a gente não
quase que a gente não procurou vocês para não incomodar, né? Às vezes eu e você não queremos incomodar, mas isso faz com que o outro não nos incomode também. Que nós possamos ser incomodadas. Que nós possamos incomodar. Incomodar é pedir ajuda mesmo, minhas irmãs. Saia desse lugar de que, não, eu não posso, eu vou incomodar o outro. A gente precisa sair desse lugar de superficialidade umas com as outras. Nós precisamos ter amizades consistentes. Mulheres que sejam consistentes uma com a outra. E eu vi isso, foi até no Instagram, viu? Falei do Instagram aqui, mas foi algo que apareceu para mim lá, que eu falei, caramba, que realidade. Às vezes nós queremos que a pessoa conte conosco, mas nós não queremos abrir espaço para o outro, para contar com o outro. Né? Dizer, ei, eu estou precisando de você. O não a gente já tem, não é verdade? O sim vai ser possível se a gente puder se dispor a isso. Então, para que a gente venha concluir, o que é a mulher bem-aventurada? Para que possamos ser mulheres felizes, precisamos decidir, decisão, nos afastar das más companhias. Se afaste daquelas pessoas que estão te afastando de Jesus. É doído, mas é claro. Se afaste de quem tem te afastado de Jesus. E se aproximem de mulheres que te aproximam de Jesus. Seja nos relacionamentos das amizades, seja talvez você que é solteira, num relacionamento com alguém que você esteja conhecendo. Essa pessoa tem te aproximado ou te afastado de Jesus? Essa pessoa é um homem que tem caminhado com Jesus ou alguém que está só dizendo que está caminhando com Jesus para te conquistar? Esteja atenta aos sinais. O Senhor quer fazer novo nas nossas vidas em todas as coisas. Abrir caminhos que sejam de alegria para nós. Mas nós precisamos estar diante da presença dEle, com o nosso coração sensível para ouvir aquilo que Ele quer liberar sobre nós. A mulher que quer ser feliz no Senhor, ela encontra satisfação na presença de Deus. Seja satisfeita na presença do seu Pai. Encontre satisfação na sua palavra. Leia ela mesmo sem você querer, minhas irmãs. Ore mesmo sem saber o que falar com Jesus. Comece. Porque daqui a pouco você está vivendo um relacionamento que você olha para trás e fala, Senhor, obrigado por não ter desistido de mim. Ele não desiste de nós. Mas nós precisamos decidir a caminhar com Ele. E permanecer firme no propósito de viver e de dar frutos. O fruto na qual nós vamos falar aqui, é aquele fruto que está lá em Gálatas 5, 22 e 23. Fruto que mostra se estamos sendo transformadas pelo Senhor. Abra aí a sua Bíblia. Eu acredito que esse versículo já esteja até marcado nela aí. Gálatas 5, 22 e 23. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. O Espírito de Deus vai gerando em nós uma transformação que só é possível nele e que vai alimentar outras vidas. Quando nós somos transformadas por Deus dia a dia, nessa caminhada de busca com Ele, Ele vai gerando fruto em nós, que vai transformando a nossa velha natureza em uma nova natureza.
E se você estar com o Senhor, pode ter anos vivendo na igreja. Porque muitas vezes, o tempo que nós estamos na igreja não determina como é o nosso relacionamento com Deus. Às vezes você pode estar passando anos na igreja, mas não está se relacionando com o Senhor. Às vezes tem aquelas pessoas que estão chegando agora e que já se relacionam com Jesus. Então, o tempo que nós estamos não é o que determina se estou ou não me relacionando com Ele. É o fruto que está sendo liberado na minha e na sua vida. É aquilo que está sendo transformado na minha e na sua vida. E essa transformação é para edificar a vida de outras pessoas. É para que outras pessoas sejam alimentadas. Olha como é real essa realidade de fruto. Fruto é alimento. Então, para que a gente consiga alimentar, edifica a nossa vida e que é bênção na vida do outro. O fruto que vem somente do Espírito Santo. E que possamos caminhar vivendo esse fruto. E feliz é aquela mulher que busca e ouve os conselhos da palavra do Senhor. Que eu e você possamos ter alegria, felicidade plena, que só é encontrada no Senhor. Que eu e você possamos testemunhar tudo que o Senhor tem feito na nossa vida, através dessa relação, desse relacionamento com Jesus, para que outras pessoas também anseiem viver para a glória dEle, que outras pessoas também anseiem conhecê-lo, que também anseiem se relacionar com Ele. E que você seja um instrumento vivo para a glória de Deus. E que muitas e muitas pessoas possam ser alcançadas através daquilo que você é em Deus. Não para a glória nossa, minhas irmãs. Não para a glória nossa. É para a glória do Senhor. Porque tudo aquilo que fazemos precisa a cada dia ser para a glória do Senhor. Você vai se colocar de pé no seu lugar nesta hora. E eu quero que você faça uma oração, só você e o Senhor. Fala com Ele, se talvez tenha algo ainda dentro de você que esteja impedindo você de ser suporte na vida da sua irmã. Talvez que esteja impedindo você de se relacionar de maneira consistente com mulheres que estão ao seu redor. Que você fale com o Espírito Santo nesta hora. Me ajuda, Espírito Santo. Eu quero me relacionar contigo. Eu preciso da tua ajuda nesta hora. Eu quero me entregar totalmente ao Senhor. Me ajude a ter prazer na tua palavra. Me ajude a encontrar felicidade plena no Senhor através da tua palavra. E que nós possamos nos deleitar na presença do Senhor nesse momento. Fala com Ele. Esse é o tempo que você vai ter liberdade de poder conversar com o seu Pai. Em nome de Jesus. Teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei. Se comparada ao que ganhei,
Não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei. Não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Perto quero estar, perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim, quero te ofertar, quero te ofertar. Mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei. Não importam as circunstâncias, somente a ti, Jesus. Te louvarei. Te louvamos, Senhor. Não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Oh, Santo Deus, Aleluia, como é glória a maravilhoso Deus. estar na tua presença, Senhor. Obrigado porque o Senhor nos alcançou, Aleluia, Senhor Jesus. Aleluia, aleluia. Obrigado porque o teu amor nos alcançou, Senhor. Obrigado porque Aleluia. nós não somos nada, mas o Senhor é tudo em nós. Obrigado porque as nossas forças são renovadas em Ti, Pai. Obrigado porque a alegria que temos é no Senhor Jesus. Ah, é verdade, Senhor. Nós estamos aqui como filhas Tuas, Pai. Aquelas na qual o Senhor resgatou. Esteja moldando os nossos corações conforme o Teu querer. Nós queremos ser filhas que caminham em conhecer o Senhor, que tenham alegria e prazer em estar na Tua presença, que não há outro lugar melhor para estar do que diante de Ti. Jesus, é verdade. Não nos deixe viver um relacionamento raso contigo, Verdade, Pai, Senhor. mas que possamos nos aprofundar em conhecer o Senhor, a deixarmos sermos transformadas por Ti, Pai. Que os frutos que o Senhor vai gerar em nós, frutos de transformação, de Aleluia, libertação, glória a Deus. possam alcançar outras vidas. E que tudo isso seja para a glória do Teu nome, Senhor. Que possamos caminhar em glorificar o Senhor, em reconhecer a Tua santidade, em entender que não há outro maior nem melhor do que o Senhor. Aleluia, glória
porque só existe o Senhor, o Deus que nos criou, o Deus que quer tirar todas as dúvidas da nossa mente. Dúvidas, às vezes, que Satanás lançou de não sermos amadas por Ti. Nós queremos ser libertas pelo Senhor dia a dia. Transforme as nossas vidas, Pai. Nós amamos o Senhor. Nós amamos a Tua presença. E que a cada dia possamos anseiar em caminhar contigo. Obrigado por esta oportunidade de estarmos aqui, Senhor. Obrigado porque a Tua presença é sentida neste lugar. E nós cremos que vidas aqui, Senhor Jesus, foram tocadas pela Tua presença. Não pelo que foi dito aqui, mas pela Tua presença, Pai. Porque a Tua presença, ela nos constrange, Senhor Jesus. Obrigado por tudo, obrigado por esta hora, no nome de Jesus. Amém. Não acabou ainda. Nós vamos ter um momento especial agora, com uma dinâmica que vai trazer um pouquinho daquilo que nós conversamos em relação a sermos suportes uma para as outras. Eu queria chamar a Nathalie aqui para poder conduzir esta dinâmica conosco. Boa noite, irmãs. Graça e paz. Estou muito feliz de estar aqui, muito feliz com a presença de cada uma de vocês. As visitantes aí, os rostinhos novos, sejam muito bem-vindas. A irmã falou muito sobre relacionamento, união, comunhão. E primeiro que eu vou falar como é que eu cheguei aqui, né? Todo mundo está sem entender nada. Essa menina batizou aí no domingo e do nada eu estou aqui na frente. Mas Deus é maravilhoso, Ele sabe, né? Ele sabe o que faz. A gente estava até, comentei com a irmã Bel, a gente estava no discipulado na quarta-feira e uma irmã falou, eu sou muito tímida, não sei o quê, não sei o quê. Aí eu logo pra frente, né, que eu sou, eu não sou tímida não, eu falo com todo mundo, eu converso de boa. Aí ontem a irmã Neude me mandou mensagem, irmã, rapaz, tem um convite para te fazer. Você aceita ministrar de gincana e tal? Eu falei, meu Deus. E agora, o que eu vou fazer e tal? Bateu logo aquele desespero, né? Primeira vez, estar aqui na frente. Mas eu prontamente aceitei o convite, porque é um chamado de Deus, a gente não pode recusar. Eu que já disse tantos nãos para Deus, agora eu só quero dizer sim. E aqui estou eu. Conto com a ajuda de vocês, é uma gincana bem simples, mas coisa simples a gente fica no nervosismo, né? De vir aqui na frente. Inicialmente, eu quero convidar alguma irmã, uma voluntária, aí, uma irmã habilidosa, Livinha aí, Neidinha, na costura, fazer um laço aqui bem bonito na frente. Vou dar uma fitinha aqui, mas tem que ser um laço bonito, um laço perfeito. Irmão, não acredito. Livinha, alguém se voluntaria aí, mas tem que ser um laço bonito. Vai disputar, agora eu pensei que não ia ter nenhum. Que responsabilidade, tem que ser um laço bonito. Pode, fica à vontade. Gente... tá aumentando o nível para vocês aí. Gente. E aí, irmã, você queria que eu fizesse? Ainda bem que eu não inventei de fazer esse laço. A inspiração de vocês aqui, pode sentar, irmã. A inspiração de vocês é esse laço. Vocês estão preparados para fazer um laço desse nível aqui? Então, vamos começar. Eu vou dar uma fitinha para cada uma de vocês. Calma, calma. Aqui tem alguém? Arrasa no laço, irmã Daisy. Tem alguém do seu lado? Deixa eu te ajudar a distribuir. Pode ir entregando então ou não?